Vibe Mundial FM. Entrevidas com Marcelo Cotrim. É isso aí, galera. Muito boa tarde a todos. Iniciando mais um programa Entrevidas aqui pela Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM de São Paulo. Eu, Marcelo Cotrim, por uma hora aqui com vocês no programa Entrevidas, não é? E hoje mais um programa super especial sobre a sabedoria oculta do Mestre Jesus Cristo. E hoje eu encerro esse ciclo dos programas sobre esse tema. Hoje à noite começa o curso, para quem quiser participar ainda dá tempo. Hoje, 20 horas, primeira aula do curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo, um olhar metafísico, espiritualista, universalista, uma visão ocultista até que procura resgatar o verdadeiro significado original ligado aos antigos essênios, né? De onde Jesus nasceu ali, a filosofia que ele propagou foi a filosofia essênia. E hoje à noite temos a primeira aula do curso, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, fazer o convite completo, mas quem quiser se adiantar pode ir ao meu site agora, que é o entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, já para garantir sua reserva de vaga, fazer sua matrícula. E eu quero falar hoje sobre o poder unificador do amor, né? Como não trazer essa linda música, né, tão marcante, né, marcou uma época aí de Legião Urbana, Renato Russo, Monte Castelo, né, e que pega um trecho de Paulo, apóstolo, falando justamente sobre o que ele entendeu, o que ele aprendeu com os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, né? E Paulo, realmente Paulo esse dia estava inspirado, né? Esse dia Paulo estava inspiradíssimo. E ele fala sobre alguns aspectos do amor que são muito interessantes, né? E eu trouxe para vocês aqui porque é uma forma, hoje eu trago um texto de um apóstolo de Jesus Cristo, né? Mas que foi profundamente marcado pela presença do Cristo. Então, antes de falar desse trecho, eu vou até traduzir, eu vou ler aqui com vocês um pouquinho desse trecho de Paulo e interpretar o significado oculto, o lado ocultista, o lado metafísico, né? Quero lembrar que eu, Marcelo Cotrim, sou um espiritualista universalista, não sigo nenhuma religião, minha visão não é religiosa, é uma visão filosófica, psicológica, espiritualista sobre Jesus Cristo, né? Em especial, né, hoje aqui falando nessa semana, tirando para falar, ensinar vocês um pouco mais, despertar as pessoas para que elas realmente, espero que todos vocês, eu tenho sentido que isso vem acontecendo cada vez mais na egrégora do meu trabalho, do Entrevidas, né, do programa Entrevidas, do espaço Entrevidas. É muito gratificante ver as pessoas amando tanto esse curso, esse conteúdo, esses programas, porque mostra que as pessoas estão prontas, elas estão aptas a entender e compreender direito o que Jesus Cristo ensinou. O grande problema é que houve aí uma mega censura, né? Uma censura absurda, né? Que acometeu a humanidade aí por séculos, né? Vinda da religião. Então eu estou aqui, por exemplo, para fazer uma mega correção. Eu estou ajudando aqui, contribuindo, um trabalho de formiga que seja, mas eu estou aqui contribuindo para que as pessoas conheçam a verdadeira história de Jesus Cristo e o verdadeiro significado dos seus ensinamentos, que foram totalmente distorcidos pela Igreja Católica, né, pelas religiões. As pessoas não conhecem o verdadeiro Jesus Cristo. E quando conhecerem, pode ter certeza, vão amar ainda mais, vão amar de uma forma consciente, porque vão admirar, porque vão compreender o que ele ensinou. Né? O que adianta, eu venho fazendo essa pergunta e vou repetir hoje, né, com os novos ouvintes que estão aqui no programa hoje, de que adianta você dizer que ama Jesus Cristo como um salvador, porque a igreja vendeu essa ideia, sendo que ele não é um salvador, ele é um orientador, ele é um professor. E se você não sabe o que ele ensinou, você não conhece Jesus Cristo, né? E pior, ainda às vezes sabe dentro da visão kardecista, que é totalmente católica, moralista, né? Muda só, usa termos diferentes, né? Enquanto a religião coloca o sofrimento como necessário, porque diz a religião que cada um
tem que carregar a sua cruz, né? Ninguém tem, Deus não dá. Diz a religião, hein? Não é a minha visão, hein? Diz a religião que Deus não daria uma cruz maior do que a pessoa não consiga carregar. E aí chega o kardecismo e fala a mesma coisa, só muda as palavras. Fala assim, olha, cada um tem o seu karma e tem que sofrer e passar por ele. E não é assim, galera. Nós podemos nos libertar. Nós podemos parar de sofrer. Né? Buda nos ensinou isso, Jesus nos ensinou isso, todos os avatares, todos os iluminados nos ensinaram isso. Então, acordem, acordem, né? Hoje é um programa Acorda, que espero que te emocione, que te transforme, que te elucide, mas que também faça você realmente acordar para a realidade evolutiva da vida, né? Então, na verdade, mas voltando aqui ao apóstolo Paulo, né? Saulo, Paulo de Tarso, eu quero falar um pouquinho mais sobre ele antes de entrar mais profundamente aqui no texto de Paulo, que vai inspirar aqui, que já está inspirando o programa de hoje. Parte desse texto está nessa música Monte Castelo, que abriu o programa Entre Vidas, né? Se eu falasse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Eu vou explicar o que isso quer dizer de verdade no olhar da metafísica, no olhar da espiritualidade universalista. Mas quero explicar um pouquinho que Paulo, ele é um modelo para todos nós, né? Porque Paulo primeiro é uma figura polêmica. Paulo é uma figura polêmica porque ele tem textos lindos, 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 como esse aqui. E ele tem outros textos, né, que são às vezes questionados por muitas pessoas, porque ele segue ainda alguns preceitos do judaísmo. E ainda ele tem alguns vícios e condicionamentos em algumas coisas. Mas eu acho muito interessante explicar para vocês que, como qualquer apóstolo ou discípulo de Jesus, mesmo os 12 apóstolos de Jesus eram seres humanos. Eles erravam como a gente, né? Eles ainda não estavam longe da perfeição, eram pessoas como nós, não é? Mas que despertaram naquele momento para uma realidade maior, espiritual. Entenderam, compreenderam, que é o que nós temos que compreender também, é o que eu procuro transmitir para vocês aqui como um dos principais ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, é compreender que nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Nós estamos aqui como espíritos, como essências divinas, numa passagem terrena através de um corpo material, energético, porque a matéria também é energia condensada, né? Então nós apenas somos consciência nos manifestando por energias densas. É isso que é a vida humana. Mas nós não deixamos de ser deuses e essências. E um dia, após essa vida, viveremos em outras dimensões e mais adiante voltaremos em novos corpos. Então essa realidade é importante compreender. Por isso que é tão importante não se iludir com o mundo do ego, o mundo da matéria. Por isso que é tão importante compreender, né, que existem valores superiores, né, valores maiores, e dentre eles, um deles, uma energia fantástica, que é princípio de tudo, sem dúvida, é a energia do amor, que eu vou explicar melhor para vocês agora, a partir de agora, né? Já estou falando sobre isso durante o programa. E Paulo foi um cara que foi contra a filosofia de Jesus Cristo por algum tempo, né? Defendendo o Império Romano, defendendo os valores romanos, né? Judaicos e romanos, até que um dia, a história de Paulo, né? Ele inclusive perseguiu cristãos e tal, até que um dia ele conta a história que ele encontrou Jesus Cristo. A história convencional quer dizer que esse encontro foi clarividente, foi uma visão. Ele teve uma clarividência e encontrou Jesus ali. Até pode ser, até poderia ser, mas é provável também que ele tenha encontrado o próprio Mestre Jesus Cristo fisicamente, mas isso foi distorcido, colocado como uma visão, talvez para que as pessoas não soubessem que Jesus Cristo não morre na cruz, né? A verdadeira história mostra que ele segue a vida dele. Mas isso é secundário, ok? Tenha ele encontrado fisicamente ou espiritualmente ali, num dado momento, né? Quando Paulo encontra a história, além da história bíblica, conta que ele teria ficado por 3 dias sem ver mais nada, tamanha luz e intensidade de tudo que ele viu. Na verdade,
foi um grande choque de realidade. Ele tomou consciência naquele momento, através daquele diálogo que ele teve com Jesus Cristo, ele tomou consciência de que ele estava num caminho de ódio, num caminho de disputa, num caminho competitivo, e que havia um outro caminho, há um outro caminho, um caminho do amor e do alto amor. Amor não quer dizer de maneira nenhuma submissão. Amor não pode ser submissão. Amor não pode ser autodesrespeito. Não é isso. Mas o amor com alto amor, né? O amor ao outro com alto amor. E mais do que isso, eu vou explicar para vocês o poder que há no amor enquanto frequência vibracional também, né? Mas completando a história, ele volta a enxergar e a vida dele muda. Ele passa por uma conversão de caminhos. E ele se volta completamente a partir dali a atuar, a agir como um discípulo e em seguida um apóstolo do Mestre Jesus Cristo. Mesmo após a missão dele pública já ter sido encerrada, né? E aí ele tem uma atuação muito grande, ele torna-se obviamente uma figura muito importante, muito marcante, daí para frente como um grande líder em meio aos apóstolos e discípulos do Cristo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso. Se você olhar a história dos apóstolos, galera, todos eles passaram por perrengues, todos eles passaram por dificuldades, todos eles tiveram dúvidas, né? Eu acho que é bem clássico aquele exemplo de Pedro, quando Jesus é crucificado e aí ele titubeia ali para falar que conhece Jesus e ele mente e diz que não conhece para não ser preso, torturado e morto. Então, na verdade, todos os apóstolos são tipos seres humanos. E eu falo isso para você entender que nós não somos menos conscientes do que os apóstolos eram. Não somos. Todos nós temos um grau consciencial parecido com o dos apóstolos, né? Claro que Jesus Cristo aí se destaca, porque ele realmente já tinha uma consciência, uma evolução bem maior, já um grau de perfeição do ponto de vista humano, um domínio total sobre emoções, sentimentos, a mente, as energias, os corpos. Então é um domínio de quem já viveu muito mais encarnações aí, né? E ele era o grande modelo. Mas o grupo que ele reuniu somos nós, pessoas como nós. Então, o que eu quero que vocês percebam é que todos nós, através da nossa devoção, dedicação à vida, não é para ser religioso, não é nada disso. É se dedicar à filosofia. Ninguém nem precisa saber se você não quiser falar. Não é uma obrigação falar, não é para ficar pregando nada, não é para ficar enchendo a paciência de ninguém. É para você simplesmente vivenciar os preceitos, a ética, os valores, a filosofia do cristianismo original. Isso sim te transforma e isso sim faz com que você contagie outras pessoas e contribua com esse movimento do real cristianismo. Vibe Mundial 95,7.